Vamos lá, Antônio. Chega aí, Antônio. Vamos gabaritar condicional, Antônio. Se Deus quiser, ó, Antônio Pimentel. Vamos lá, vou passar aqui para ele. Fala, galera. Não, brincadeira. Não vou falar mais galera, porque esse cara falou mais de 300. Tem gente aí que vai sonhar com galera, né? Então não vou falar mais galera, não. Pode deixar, tá tranquilo. Eu vou pensar em outra coisa em que chamar vocês aí, né? Eu tô aqui para falar de direito constitucional, complementar o que meu amigo falou, né? Meu nome é Antônio Pimentel e quem tiver quem tiver Facebook me adicionar em Antônio Pimentel. Você me acha lá no grupo TV da MDORD. Né, no Twitter, Antônio_Cartman também, eu falo bastante direito constitucional, de futebol, MMA, novela das 8, Fina Estampa. Eu adoro Fina Estampa, gente, é muito bom. Fina Estampa, e ainda agora, recentemente, estou começando a falar de BBB, mas ainda está no início, estou falando muito pouco, né? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos com coisa pequena, né? Vamos lá, controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, sempre cai uma, duas questões. No último pente fino eu acertei 2 questões, né? Eu e Rafão foi o que mais acertamos aqui, né? Estou querendo tirar onda, mas é verdade. Então vamos lá, eu vou falar de controle de condicionalidade. Vou falar das ações, principalmente da ADI, da ADC e da ADPF. Vou falar uma coisinha da ADO, né? Então vamos lá, galera. Objeto da ação direta de inconstitucionalidade: lei estadual, federal e distrital. Preste atenção, distrital na competência legislativa estadual. Isso é uma pegadinha, na competência legislativa estadual. Né? A súmula 642 do Supremo fala que o Distrito Federal, na competência municipal, essa lei não pode ser objeto de ação de anticonstitucionalidade. Né? Preste atenção nisso. E para você não se perder, dá uma olhada no artigo 24 da Constituição, que lá você vai ver as competências estaduais que o Distrito Federal também pega para ele, né? Então, o interessante também ressaltar sobre a lei objeto, que essa lei tem que ser pós-Constituição, ela não pode ser anterior. Lei anterior à Constituição de 88 não sofre controle de constitucionalidade. A FGV adora pegar isso, já pegou na segunda fase, não sofre controle de constitucionalidade. Sofre recepção. Ela sofre recepção, né? Vamos prestar bastante atenção nisso. Né? O que é mais interessante falar, vamos falar um pouquinho da medida cautelar, né? Não tem novidade. É o fumo boniuris e o periculum in mora, né? É normal isso no processo civil. Né? Vocês têm que entender também, na medida cautelar, os efeitos dessa medida cautelar. Tem um efeito pegadinha, importante. Primeiro efeito, esse aí tranquilo, todo mundo sabe, ela suspende a vigência da lei. Segundo efeito, né, também é importante, mas todo mundo sabe, ela suspende os processos que tem essa lei como objeto. Né? Mas a pegadinha, tá, ela pode ter efeito repristinatório. Isso é muito importante, Se a lei revogou uma outra e essa lei é objeto da ação de inconstitucionalidade e a medida cautelar entra, a lei anterior volta a valer. Medida cautelar em ADI pode ter efeito repristinatório. Presta muita atenção nisso. Isso é muito importante. Né? Da decisão em ADI, o que vocês têm que gravar? Né? Efeito erga omnes, todo mundo sabe, toda hora aí está Supremo falando na televisão, isso aí está mais do que batido. Né? Ela tem efeito vinculativo, isso é muito importante, a FGV cobra isso, ela cobrou no último concurso que ela fez para a Câmara dos Deputados, muito importante, efeito vinculativo. Mas o que é importante nesse efeito vinculativo? É importante você saber que ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. Eu não falei poder legislativo. Por quê? O poder legislativo, na sua função de legislar, de criar norma, não está vinculado a nenhuma decisão do Supremo. Ele tem total liberdade. E o próprio Supremo.
Por que demais órgão no Poder Judiciário? Porque o próprio Supremo não se vincula. Ele pode, amanhã depois, simplesmente mudar de opinião, né? Tá para acontecer uma mudança no Supremo. Talvez esse ano saiam 4 ministros, venham mais 4 novos. Isso é muito comum. Vão entrar 4 cabeças novas. Né? Já entraram 2 ano passado, vão entrar mais 4, olha aí. Pode mudar de entendimento facilmente. Né? Então, o que eu tinha para falar de ADI de importante, para cair na sua prova, que eu analisei é isso. Vamos falar agora de ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Né? Ela é muito parecida com a ADI no seu procedimento. Né? O importante que eu tenho para... esqueci, desculpa, galera. Esqueci. Modulação de efeito temporal. Pode existir modulação de efeito temporal na decisão de ADI. É importante lembrar disso. Modulação de efeito temporal. O STF, os ministros, por 2/3, podem postergar ou antecipar os efeitos da decisão. Né? Preste atenção. Só que na ADC só pode existir modulação temporal se a ADC for negada, se a decisão for denegatória em ADC. Preste atenção nisso, isso é importante, é pegadinha. Os caras não vão colocar o que está lá no código, os caras não vão colocar o que você já sabe, eles vão tentar pegar onde você não sabe. Onde você não sabe, preste atenção. Isso é pegadinha, só se for denegatório, é óbvio. É óbvio se for denegatório. Se não, se confirmar a constitucionalidade, para que vai precisar modular? Né? Então, a lei objeto, né, da ADC, né, somente lei federal pode ser objeto de ADC. Somente lei federal, não cai no erro de botar lei estadual ou distrital, somente lei federal. Isso é importante, galera, escorrega nessa casca de banana, muito comum. Né? E a parte de medida cautelar é igual, não tem muita diferença, e a decisão também é muito parecida, também não existe muita diferença, não existe diferenças importantes, simplesmente diferenças doutrinárias. Outra coisa também, vamos falar aqui de ADPF, a ação que vale para tudo, subsidiária, ela serve para tudo, onde não cabe ADI, onde não cabe ADC, vai caber ADPF. Se na sua prova você lê, isso não é ADI, isso não é ADC, isso não tem omissão, pum, ADPF. Norma pré-constitucional, norma pré antes da Constituição, ADPF. ADPF não caiu no último exame, mas caiu no exame anterior. Pode cair agora de novo, eles adoram colocar isso. Já teve época que caiu 3 exames seguidos ADPF, nessa parte de norma pré-constitucional. Né? E a DIN por omissão, o que eu tenho para falar com vocês, é bem rápido, é bem sucinto, no caso da omissão parcial, da omissão total. Na omissão parcial, na omissão total, no caso da medida cautelar. O que vocês têm que prestar atenção? Na medida cautelar, na omissão total em medida cautelar, ela suspende a vigência da lei. E na omissão parcial, ela suspende a vigência da lei e suspende os processos em julgamento. Preste atenção nisso, é um detalhezinho que pode fazer você escorregar aí. Né? Vamos mudar de assunto? Vamos trocar? Vamos para, deixa eu pensar, crimes. Crimes do presidente da República. Vai estrear uma minissérie ótima aí na televisão, meio brado retumbante. A gente, o presidente e o vice-presidente no helicóptero, cai e morre, quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Importante isso. Importante, essa minissérie vai ser maneira, estou doido para começar a ver. Mas vamos lá, crime do presidente da República. Quando o presidente da República pratica um crime, seja ele qual for, quem autoriza a instauração do processo? Simples, grava isso. Quem elege o presidente é o povo. Nada mais justo que autorizar o processo contra o presidente, a casa do povo. Quem é a casa do povo? Lá os nossos deputados, a Câmara dos Deputados autoriza a instauração do processo contra o presidente por 2/3. Quórum de 2/3. Agora, se o crime for comum, pertinente ao cargo de presidente, o presidente cometeu um crime comum, mas ligado ao cargo de presidente,
né? Quem julga? Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal com crime comum ligado à atividade do presidente. Outra coisa importante também para vocês lembrarem, se o crime for de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal, a casa que representa os estados, onde os homens são mais experientes, onde exige idade maior para ocupar um cargo. Pensa nisso. Crime de responsabilidade se adquire com a idade. Quem é o mais velho? São os senadores. Sempre lá, você vê na televisão os senadores, tudo velhinho. Senador, Senado Federal, condena o presidente por 2/3. Lembra disso. Muito importante. Agora, se o presidente cometer um crime comum, não ligado à atividade de ser presidente, simplesmente ele cometeu um crime comum, aí na rua, passeando em férias, foi lá e cometeu um crime comum. Mesma coisa. A Câmara dos Deputados vai autorizar a instauração do processo, só que o que acontece? O processo fica suspenso até terminar o mandato. Até terminar o mandato. O processo fica suspenso. Também a prescrição. Também a prescrição. Eles podem fazer uma questão querendo te embolar nesse lance da prescrição. O processo e a prescrição ficam suspensos. Muito importante memorizar isso. Muito importante. Né? Meu tempo está acabando, né? Tem que ser rápido, fiquei para o final, já estou muito atrasado, a correria, o Felipe Novaes teve que ser rápido, a Ravine teve que ser rápido, todo mundo está tendo que ser muito rápido, então, vamos lá. Emenda constitucional. Não vai dar para eu falar tudo de emenda constitucional, eu gostaria de falar tudo de emenda constitucional. No intensivão, um dos meus blocos eu vou dedicar à emenda constitucional, porque é um tema cotado para a primeira e para a segunda fase dessa prova, é um tema muito forte, é um tema que está em alta, é um tema muito cotado. Eu estou apostando em emenda constitucional para essa prova, tanto primeira e segunda fase. Mas o que eu vou focar para você na sua primeira fase? Você tem que saber as limitações para a criação de emenda constitucional. As limitações que sofre o PEC. Né? Quando não pode existir o PEC, ou quando pode existir ele está irregular, ele já é inconstitucional, né? Você tem que lembrar que existem as limitações circunstanciais. As limitações circunstanciais são de acordo com as circunstâncias do momento que o país vive. Circunstâncias do momento que o país vive. O Brasil, graças a Deus, não passa por isso há muito tempo. Há muito tempo. Mas se eu posso te dar um exemplo, alguns países no Oriente Médio têm passado por isso. Total instabilidade constitucional. Total. A casa está completamente em festa. A casa tem muita gente na casa. Então, como é que você vai arrumar uma casa com ela em festa? Não dá. Então, no estado de sítio, no estado de defesa e na intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, não pode ser proposta PEC. Lembra, casa em festa não dá para arrumar a casa. Simplesmente é isso. Simplesmente é isso. Instabilidade constitucional total, não dá. Outra limitação são as limitações materiais. Limitações materiais. O que é limitações materiais? São algumas matérias que a Constituição vetou completamente a proposta tendente a abolir as cláusulas pétreas. Proposta não pode nem propor, tendente a abolir. Modificar pode, abolir. Proposta a abolir. Preste atenção nisso, eles podem colocar que o cara fez uma proposta para modificar. Preste atenção, modificar pode, não pode abolir. Ele pode, por exemplo, modificar o voto secreto, universal e periódico. É uma das cláusulas pétreas. Forma de governo. Separação dos poderes e direito e garantias fundamentais. Preste atenção nisso. Isso é importante. Isso é muito importante. Entendeu, galera? Entendeu? Forma de Estado, separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais e voto secreto, universal e periódico. São quatro cláusulas pétreas. Não pode ter proposta que tende a abolir isso. Se acontecer uma proposta que tende a abolir isso. Um parlamentar sofre controle constitucional? Sofre. O parlamentar pode impetrar um MS se foi proposta a PEC. Agora, se ela foi aprovada,
vira ADIM. Vira ADIM. Preste atenção, isso é importante. Isso é importante. O parlamentar pode propor MS contra a proposta que tem de abolir as cláusulas pétreas. Isso é muito importante. Preste atenção. Galera, então,